Fala, meu povo do Periscope, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Estamos de volta aqui para o projeto ao vivo, né? Direito Penal, direto ao ponto. Queria dar as boas-vindas às pessoas que começaram a me seguir essa semana, que não conseguiram ver algumas aulas minhas, mas estamos aqui no projeto Direito Penal direto ao ponto, no qual nós temos o objetivo de tecer dicas pontuais acerca da prova de delegado de polícia aqui de Pernambuco, dicas relevantes para o seu concurso, né? Em especial direito penal. Nós já vimos diversos temas relevantes, princípios do direito penal, lei penal no tempo, lei penal no espaço. E essa semana vimos também excludentes de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade. Essa semana começamos a ver sobre a culpabilidade, inimputabilidade e erro de proibição. Vimos diversos tipos de erro de proibição. Hoje vamos ver no busão lotado estudante penal aí, tudo certinho, aí tá certo. Bora. Boa noite a todos, estamos de volta. Hoje vamos ver um tema que é um tema mais simples, mas assim, pessoal, a gente precisa tecer algumas dicas importantes. E eu andei pensando, a gente só está tratando às vezes de temas muito complexos, e na prova às vezes você está tão focado em temas complexos que é uma questão simples, você quer achar chifre em cabeça de cavalo, não tem. Então é interessante também a gente revisar alguns temas, né, mais simples, algumas coisas mais diretas, logicamente de forma sempre procurando aprofundar mais um pouco, e é o que vem sendo cobrado nas provas aí de concurso, que cada dia mais está se exigindo, em especial a CESP, né? Vocês sabem aí, a CESP veio aí torando a prova de delegado de polícia, mas vocês estão capacitados para fazer uma excelente prova. Então, aquela dica que eu sempre dei a vocês: vamos ter fé, foco e confiar em si mesmo, que a gente chega nos nossos objetivos. Se você tem um sonho, corra atrás desse seu sonho. Se você tem esse sonho de ser delegado de polícia, vamos correr atrás, né? Então, pessoal, hoje vou de agente, beleza, tranquilo. Vou procurar também, pessoal, falar um pouquinho básico, e depois a gente dá uma aprofundada que atinge ambos os públicos, tanto de agente de polícia, escrivão, como também de delegado de polícia, né? Já pediram a mim, já mandaram e-mails, mensagens, solicitando isso, para eu dar dicas também para agente de polícia, tranquilo, sem problemas. Então hoje, pessoal, vamos ver um tema bem importante, né? Não é um tema difícil, é um tema tranquilo, mas a gente vai tecer algumas dicas importantes fazendo paralelo com outras leis, por exemplo. Então hoje é inexigibilidade de conduta diversa. O que é a inexigibilidade de conduta diversa, pessoal? É uma causa que exclui a culpabilidade. A inexigibilidade de conduta diversa é uma causa que exclui a culpabilidade. Em que situação? O que significa isso? Quando o Estado, diante do caso concreto, ele não podia exigir do agente outra conduta, senão aquela adotada por ele. Vou explicar melhor para vocês e vou dar os exemplos, quais são as causas que realmente excluem a culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa. Primeira causa, pessoal, que está ao teor do artigo 22, lembrando só que nós vamos ver tanto a causa legal, que é prevista no Código Penal, como as causas supralegais. Quais são as causas supralegais? São causas que não são previstas em lei, mas que é plenamente admitida a sua aplicação. Então, causas legais, quais são? Primeiro, pessoal, coação irresistível, que está ao teor do artigo 22. Vou repetir para vocês: causa que exclui a culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa é a coação irresistível, também chamada coação moral, que está ao teor do artigo 22 do Código Penal. A coação moral ou coação irresistível, pessoal, um exemplo típico aí é quando a pessoa segura um indivíduo, né, utilizando de arma de fogo, e o obriga a praticar um roubo, a praticar um homicídio, ou seja,
a pessoa sob a mira de uma arma de fogo vai e pratica, né, um crime. Exemplo muito típico do gerente do banco, que marginais invadem a casa dele, fazem ele de refém, fazem de refém a família dele e obrigam a ir até a agência bancária e sacar lá R$1 milhão do cofre. O agente, né, o gerente do banco, melhor dizendo, ele está praticando um fato típico? Está praticando um fato ilícito? Está, mas ele não é culpável porque ele está amparado pela chamada coação irresistível, ele foi coagido a praticar aquele fato. Tranquilo, pessoal? Então, a coação irresistível, ela exclui a culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa. Então, fique essa dica. Professor, e se cai na minha prova que a coação era resistível, há alguma repercussão penal para a coação resistível? Pessoal, a coação resistível, ela não exclui a culpabilidade, mas constitui uma causa atenuante de pena. A coação resistível não afasta a culpabilidade, mas constitui uma causa de atenuação de pena ao teor do artigo 65, inciso 3, a linha C. Repetindo, a coação resistível não afasta a culpabilidade, mas constitui uma causa genérica de atenuação de pena que está ao teor do artigo 65, inciso 3, a linha C. Tranquilo? Vamos lá, pessoal. O autor dessa coação, ele vai responder por que crime? Isso é muito importante. Exemplo, eu sou um marginal e faço José de refém e obrigo a matar uma pessoa sob mira de arma de fogo. José, para não morrer, ele acaba matando uma pessoa. Quem é o autor desse homicídio? Eu sou o autor desse homicídio. Eu sou o autor mediato. Eu pratiquei o fato de homicídio sob autoria mediata, me valendo numa pessoa que não é culpável para praticar aquela ação. Então, professor, o cara que responde pelo homicídio é o que obriga o outro a praticar homicídio. Correto? Só responde pelo homicídio? Não. Aí é que está a dica importante. Pessoal, quando eu obrigo alguém a praticar um crime, né, sob coação irresistível, eu estou praticando também, a princípio, o crime de tortura. Vou repetir, eu coagi irresistivelmente uma pessoa a praticar um crime. Esta pessoa, para não morrer, praticou o crime. Eu vou responder pelo crime praticado por esta pessoa e mais o crime de tortura, artigo 1º, inciso 1, a linha B da Lei 9455/97. Artigo 1º, inciso 1, a linha B da Lei 9455/97, pessoal. Então, o autor mediato que obriga outro indivíduo a praticar uma ação ilícita responde por esta ação ilícita e mais o crime de tortura. Tranquilo? Outra questão importante também, não confunda a coação irresistível ou coação moral com a coação física. A coação física é a chamada vis absoluta, que exclui a conduta e, logicamente, o fato típico. Vou repetir essa informação importante. A coação irresistível não se confunde com a coação física. A coação física exclui a conduta, enquanto a coação irresistível ou moral exclui a culpabilidade. Beleza, pessoal? Veja que é um assunto tranquilo, mas existem diversas observações importantes para a gente tecer. Segunda causa excludente da culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa. Causa legal é a obediência hierárquica, ao teor também do artigo 22 do Código Penal. Obediência hierárquica que está ao teor do artigo 22 do Código Penal. O que é isso? Quando um inferior hierárquico cumpre uma ordem não manifestamente legal do seu superior hierárquico. Observação importante sobre isso. Para
caber a obediência hierárquica, pessoal, tem que ter relação de direito público. O que significa isso? Tem que envolver função pública. Se for função privada, não admite, ou seja, só incorre na obediência hierárquica funcionários públicos. E outra observação é que tem que ser o quê? Quem determina a ordem tem que ser competente para tal e quem cumpre também. Então, repetindo, a obediência hierárquica ocorre quando um superior hierárquico que tem competência para tal dá uma ordem não manifestamente ilegal a um inferior hierárquico que cumpre. Quem responde? O superior hierárquico através da chamada autoria mediata. Autoria mediata. Terceira excludente de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa. Professor, se eu estou inventando causas, eu não vi, só conheço essas duas na lei, que é o artigo 22. Essa que eu vou falar agora é supralegal, que é o chamado estado de necessidade exculpante. Estado de necessidade exculpante, que já tivemos a oportunidade de ver isso aí, pessoal. Quando ocorre o estado de necessidade exculpante? Quando o agente sacrifica um bem jurídico de maior valor ao preservado. Veja bem, para eu justificar o estado de necessidade, é necessário que o bem jurídico que eu sacrifique seja de igual ou menor valor que eu vou preservar. Como assim, professor? Veja, eu posso tirar uma vida para salvar a nossa vida. Pedro está dizendo aí que lembra da nossa aula. Perfeito, Pedro, né? Grande aluno, Pedro França. Vamos lá. Então eu sacrifico a vida para salvar minha vida, mas eu não posso sacrificar um patrimônio para salvar... Não posso sacrificar uma vida para salvar um patrimônio. Se eu fizer isso, eu não estou no estado de necessidade que está o teor do artigo 24 do Código Penal. Mas eu posso alegar o chamado estado de necessidade exculpante. O exemplo que eu dei foi o seguinte: um arqueólogo que o objetivo de vida dele é achar um tesouro, aquilo é a coisa mais importante da vida dele. Ele consegue achar aquilo ali. Para ele, se ele tivesse morto naquele momento, já teria cumprido sua missão. E está num barco com uma pessoa também no barco e para. E esse barco vai afundar. Para se salvar, ele pega uma boia e a outra boia ele deixa o tesouro, porque o tesouro é pesado, pesa 60 quilos, deixando a outra pessoa morrer. Estado de necessidade exculpante exclui a culpabilidade e não a ilicitude do fato. Último de hoje, pessoal, é o chamado excesso exculpante. Que hipótese é essa do excesso exculpante? Por exemplo, na legítima defesa, quando eu pratico um excesso, e este excesso é decorrente de uma situação de medo extremo, uma situação de perturbação psíquica. Exemplo, eu sonhei uma semana que uma pessoa vinha me matar e estava muito nervoso. Quando eu chego, vejo uma pessoa que vem me abordar, eu dou mais tiro que o suficiente pela aquela situação de ímpeto, a situação, né, de medo. Este fato exclui a culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa, pessoal. Então, fica as dicas de hoje. Vimos as excludentes de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa, duas legais, que é a coação irresistível, que não se confunde com a coação física, que exclui a conduta, a obediência hierárquica, e outras duas, as supralegais, que são o estado de necessidade exculpante e o excesso exculpante. Tranquilo, pessoal? Quem está por aí agora, vamos se apresentar aí. Quem está chegando agora, pessoal, quem é a primeira aula, professor, faz chamadas antes de começar, é melhor para se programar. Ok, Marcela de Diego, né? Eu creio que é Danilo, grande Danilo, excelente aluno aí do 5º período meu. A Yane, não conheço, é muita informação. Realmente é muita informação. Vocês depois reprisa aí a aula, né? E pode anotar isso aí. A gente aqui tem o objetivo de ser bem rápido, assim, de forma objetiva, para não atrapalhar também vocês. Ninguém aguenta, plena sexta-feira, né? De tomar ficar vendo o professor falando aqui mais de 1 hora. Ninguém aguenta isso. Então, as dicas são rápido. Silvia falou uma coisa, eu não consegui ver. Exemplo de coação. Silvia, fala de novo aí.
Paulo fala de ponte de prata e ponte de ouro. Pedro, agora eu ia gravar já uma dica sobre isso, né? Exatamente sobre ponte de prata, ponte de ouro e ponte de diamante, inclusive, né? A desistência voluntária significa a colaboração premiada. Eu tenho um tema exclusivo disso aí, a gente vai falar, sobretudo vamos falar de outras coisas, eu preferia falar em outro momento, tranquilo? É uma dicasinha aí de uma criação que eu detesto essas nomenclaturas, mas a gente tem que falar, né? Que é a ponte de ouro, ponte de prata e ponte de diamante. E vamos falar também sobre esses temas aí, tranquilo, Pedro? Então a gente já está separadozinho para a gente falar isso aí. Silvia, tu entrou e tinha uma dúvida aí para tirar, eu não consegui ler tua mensagem, um exemplo de coação física, beleza? Vamos lá, coação física, pessoal, é aquela que a pessoa é coagida fisicamente e não moralmente, ou seja, a pessoa não pratica uma conduta. Na coação moral, o agente pratica a conduta. Por exemplo, eu obrigo José a matar alguém. José está praticando a conduta, atirando nesse alguém, né? Mas está coagindo moralmente. Aquela coação no qual eu abordo ele, obrigo ele a fazer aquilo. A coação física, alguém pratica a conduta por mim. Como assim? Vamos dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas é fácil de entender. Eu pego um revólver e estou com o dedo no gatilho. Alguém vai e aperta meu dedo, pressiona meu dedo para disparar a arma. Veja, eu não tive voluntariedade em praticar aquela conduta que foi praticada por essa outra pessoa que me forçou, né? Fisicamente a praticá-lo, certo? Usurpação de função não caberia em obediência. Não entendi tua pergunta, não consegui ver até o final. Usurpação de função, não entendi. Puder repetir aí a pergunta, pessoal, eu agradeceria. Passou rápido, não consegui detectar. Estou esperando aí. Quem foi que fez a pergunta? Tem gente entrando ainda aí. Quem é recente aqui, pessoal? Quem é que está vendo minha aula pela primeira vez hoje? Já vi pedidos para fazer uma chamada antes, né? Para as pessoas, seja bem-vindo, não sei se é Jair Barbosa, né? Thalita, sejam bem-vindos, doutora Maria, bem-vindos aí. Então, sempre a gente vai estar aqui dando dicas importantes, exceto final de semana, né? Que é o dia de relaxar. Gostei muito. Flávio de Carpina, aluno meu, Flávio, não vou lembrar de você. Mas tudo certo. Beleza, pessoal? Então desejo a vocês bons estudos, né? Muito bom. Obrigado pela elogio. Show de bola, Marcela. Manda um abraço para Diego, Marcela. Então, desejo um excelente final de semana a vocês, né? Fiquem com Deus. Tire também o final de semana para relaxar, né? Esquecer um pouquinho também. A dica de estudo, pessoal, sempre você tem que ter algo para desaparecer, uma válvula de escape, né? Não fique se cobrando muito. Não, tem que estudar domingo a domingo. Tem que dar uma saída, tem que dar uma relaxada. Isso faz bem para assimilar melhor os estudos. Então, pessoal, quem gostou, a próxima aula será segunda-feira. Segunda-feira estamos aqui. De volta aí, talvez, às vezes, final de semana, eu lembro de alguma coisa, eu dou uma dica aí para vocês. Então, quem gostou do vídeo, pode curtir, compartilha aí, convide os amigos para participar das minhas transmissões ao vivo. Artos, a inexigibilidade de conduta diversa, a usurpação de função entre o superior e hierárquico. De novo, não consegui. Mas eu acho que deu para entender. Se não cabe obediência hierárquica quando há usurpação de função. Como assim, Atos? A usurpação de função ocorre o crime quando a pessoa não está usurpando a função de outro funcionário público. Logicamente, se ele usurpa e ele não é competente para tal, não cabe a obediência hierárquica. Se for essa a tua pergunta, se tiver respondido, tudo bem. Foi isso que eu entendi, né? Um superior hierárquico está usurpando a função, né? Logicamente, ele não tem competência para tal e, logicamente, provavelmente não irá ter a hierarquia entre o superior e o inferior, então não caberia, tranquilo? Então, pessoal, fiquem com Deus, forte abraço a todos, bom final de semana e na próxima semana estamos juntos, então compartilha aí o vídeo, né? Quem gostou, curta o vídeo aí, convide os colegas para nos acompanhar. Forte abraço!